Você sabia que se poupar R$ 500 por mês a uma taxa anual de 8% ao ano durante 35 anos, você chegaria aos R$ 1 milhão? Fica tranquilo que esse não é mais um daqueles vídeos que fazem promessas absurdas de enriquecimento rápido. Ao contrário disso, minha ideia aqui é apenas te mostrar que isso é possível e ainda assim correr grandes riscos e principalmente sem ter que se tornar um analista financeiro de fato, mergulhando a fundo em todo o conhecimento que existe dentro desse mercado e aprendendo tudo sobre ele. E eu vou falar a verdade para vocês, quando me disseram que isso era possível com ETFs, eu não acreditei muito não. Por isso eu posso te garantir que esse é o vídeo mais importante que eu tenho aqui no canal e é o vídeo que eu gostaria de ter visto quando eu era bem mais jovem e estava iniciando no mercado financeiro. Principalmente porque eu vou explicar aqui tudo passo a passo do que você tem que saber e fazer. E, como eu gosto de pessoas que fazem o que pregam, eu vou pegar R$ 1.000 do meu próprio dinheiro e investir na prática com você te mostrando como é que se faz. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E aqui um rápido disclaimer, isso não é uma indicação de investimento, eu sou apenas um investidor que estou te mostrando uma estratégia que eu utilizo e acredito com o meu próprio dinheiro, fechado? E claro, lembre de deixar o dedo no like, considere se inscrever se você gostar do conteúdo e quiser ganhar mais dinheiro. Parte 1, revelando as mentiras. Cortando aqui todo o papo furado, você com certeza já ouviu várias mentiras sobre investimento durante toda a sua vida. Por exemplo, quando eu estava na escola, me lembro de perguntar para os meus professores sobre investir. E a resposta que eles me disseram era que, antes de mais nada, eu deveria ler todos os jornais e aprender muito sobre investimentos antes de começar a fazer qualquer coisa. Depois eu fui crescendo e eu tive amigos que me disseram que eu deveria, na verdade, ser rico antes de conseguir fazer qualquer investimento, principalmente porque só os ricos tinham dinheiro para pagar alguém capacitado para gerir o seu dinheiro. E ainda assim, quando eu ia para minha família, todos sempre me diziam que investir em ações era arriscado demais e que eu poderia, inclusive, perder tudo. Todas essas mentiras aqui fazem parte do senso comum do brasileiro e provavelmente é o que boa parte do mercado financeiro quer que você pense dessa forma mesmo. E é exatamente por isso que eu preciso te contar que investir em ETFs é extremamente simples, não precisa de muito dinheiro para começar e o risco é, em geral, bem baixo. Além do que vai te proporcionar retornos muito maiores do que boa parte dos investidores que você vê por aí tentando escolher ações sem saber direito o que está fazendo. Existe aqui uma verdade muito pouco divulgada, que a maioria dos fundos de investimento rentabilizam menos do que seus índices de comparação. E é por isso que a gente tem um dado de 2021 de que 80% dos fundos de ações americanas perderam para o índice. Isso porque mesmo que o fundo perca dinheiro, ele ainda vai te cobrar taxa em cima do valor aplicado, não importa o que aconteça. E aí, pessoal, de acordo com o meu filme favorito, agora você tomou a pílula vermelha e sabe de toda a verdade. Não dá mais pra voltar atrás. Parte 2, entendendo o jogo. Bom, você já deve ter percebido que eu sou um fã de carteirinha de ETFs e para entendê-los eu vou te explicar o que eles são e por que eu acho que eles são tão legais assim. E para explicação, vamos para a hora da analogia. Bom, você deve conhecer pelo menos o básico de futebol e provavelmente já viu as tabelas de times de ligas, como o Brasileirão, por exemplo. Quanto melhor for um time no campeonato, mais alto ele fica na tabela. E quanto pior ele for, mais baixo ele vai ficando na tabela, inclusive podendo ser retirado dela. E é exatamente a mesma coisa que acontece com ETFs. Você só precisa trocar os times pelas ações de mercado. O mais famoso aqui é o S&P 500, que na verdade não é um ETF, mas eu já explico mais pra frente, que ele é composto basicamente por uma lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui tô falando dos cachorros grandes mesmo. Apple, Amazon, Google, Meta, antigo Facebook e mais recentemente a Tesla. E assim como uma tabela de classificação, se uma companhia não performa bem, ela corre sim o risco de sair da lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e por consequência sair do ETF. Hasta la vista, baby. Então investir nesse tipo de ativo acaba sendo bem mais seguro que escolher ações de fato, principalmente porque as empresas que performarem mal em algum período de tempo são compensadas pelas boas empresas que performaram bem no período. E como eu vou te provar isso? Só nos últimos 10 anos o S&P rendeu praticamente 172%, significando uma renda anualizada de praticamente 10%. Lembrando que isso ainda é em dólar, ou seja, você está protegido da alta inflação do Brasil, além de ser um ativo de gestão passiva, ou seja, você praticamente compra e esquece ele dentro da carteira. Sem contar o fato ainda de que quem comprou o S&P e segurou ele por pelo menos 20 anos, nunca, eu disse nunca, perdeu dinheiro. Ainda tem dúvida se vale a pena investir nesse ETF? Bom, em 2007, um mega investidor americano
fez uma aposta com qualquer gestor de fundo de investimento do mercado que topasse, que nenhum deles conseguia gerar uma rentabilidade maior do que o S&P 500 para os seus fundos de investimento nos 10 anos seguintes. E quem era esse investidor? O mega investidor Warren Buffett. Vocês conseguem imaginar quantos gestores toparam esse desafio? Apenas um. E ele ainda no final da aposta teve uma rentabilidade anual de 2%, enquanto o S&P performou praticamente 7%. Vale lembrar que o S&P 500 é apenas um índice de empresas americanas, assim como o Ibovespa aqui no Brasil. Para que você possa investir nesses índices, existem alguns fundos que fazem a gestão passiva e por isso conseguem cobrar uma taxa bem baixa para administrar esses ativos. E esses sim são os ETFs, também conhecidos como Exchange Traded Fund, mas esse é só um nome bonito. Mas aí provavelmente você está se perguntando, se esse ativo é tão à provas de balas assim, por que ainda existem pessoas que de fato compram ações individuais? E aqui a resposta é que, na minha opinião, para a maioria das pessoas, é simplesmente por falta de conhecimento. Muitas delas não conhecem os ETFs e não sabem o quanto que eles podem ser mais seguros, principalmente para aqueles que não querem viver o mercado de ações e preferem, na verdade, focar em suas profissões primárias, gerando assim mais dinheiro ao longo do tempo. Em vez de tentar aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, basicamente vão tentar aumentar os aportes. Uma das perguntas que eu me fazia quando eu comecei era: eu devo investir todo o meu dinheiro de uma vez ou fazer isso gradualmente? Essa aqui é uma questão um pouco polêmica e vários investidores têm visões diferentes sobre o assunto. Eu vou te dar aqui a minha, tá? Existem diversos estudos que comprovam que você comprar de uma vez pode te trazer retornos bem maiores ao longo do tempo, na maioria das vezes. O último deles que eu vi é um da Vanguard, uma corretora gigantesca americana. Eu vou inclusive deixar o link na descrição para quem quiser conferir com mais detalhes. Mas a verdade é que se você for um iniciante e não está acostumado com as oscilações do mercado, você deveria sim considerar investir gradualmente. Principalmente porque você não está acostumado com o sobe e desce das cotações e você pode não saber ainda quão tolerável ao risco você é. A ideia aqui é que simplesmente não vale a pena você perder noites de sono por causa de investimentos. A minha visão, como eu já expliquei em outros vídeos, é que simplesmente investir leva tempo. Quanto mais novo você for, mais chances você tem de cumprir o seu objetivo com maior facilidade. E, inclusive, eu já fiz em outro vídeo uma calculadora para você conseguir simular quanto tempo você vai demorar para conseguir atingir o seu objetivo. Agora eu preciso deixar uma coisa clara. Quando a gente fala de ETF, os que mais você vai ouvir são os índices atrelados ao S&P 500, que é um índice americano. Entre eles, os principais são o IVV, VOO e o SPY. Mas a verdade é que existem ETFs para o mundo todo e para diversos ativos. Esses que eu expliquei, eles representam as empresas americanas, mas aqui no Brasil, a gente também tem alguns ETFs que simulam empresas da Bolsa Brasileira. O Small 11 é um deles, por exemplo. Dentro desse índice tem empresas de small caps, ou seja, empresas que são menores, que podem ter um crescimento mais elevado que as outras empresas, mas que apresentam um risco maior também. Ou o próprio BOVA11, que simula as principais empresas do Brasil atualmente. Mas, pessoalmente, os ETFs que eu mais gosto são atrelados ao índice americano S&P 500, principalmente por já ter se provado no tempo durante muitos anos, além de tirar muito do risco Brasil da minha carteira, porque esses ativos são dolarizados. Parte 3. Dominando a estratégia. A maioria das pessoas vai te dizer o que fazer, mas não dizem como fazer. Por isso eu vou te mostrar passo a passo como eu faço para investir os meus R$1.000 aqui e agora. A primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher qual corretora a gente vai utilizar. Eu costumo usar nos meus investimentos estrangeiros a Avenue, mas existem diversas outras corretoras como Passfolio, Stake ou até algumas americanas como a Charles Schwab, por exemplo. Eu gosto da Avenue principalmente por ter taxa zero para algumas operações, ter boas reviews pelos usuários e também por ter um bom suporte em português para quem não tem tanta facilidade com o inglês aí. Vou deixar o link da Avenue para quem quiser fazer a conta por lá no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, beleza? Bom, clicando no link aqui da Avenue, você vai cair nesse site aqui. E o que eu recomendo que você faça é vá aqui no Abra Sua Conta e comece a fazer todos os processos. Eu não vou abordar isso aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que o YouTube já tá cheio desses tutoriais e é de fato bem simples sim, tá? Então se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo. Mas como eu já tenho uma conta cadastrada aqui na Avenue, eu vou direto para essa seção de acessar a sua conta. Quando você logar na Avenue pela primeira vez, essa é a tela que você vai se deparar e a primeira coisa que você precisa fazer é ir na aba de saldos. Então clica aqui em saldos, ele já vai te levar para onde você precisa
que é para fazer o depósito. E aqui, clicando no depósito, você já vai aparecer duas formas para você conseguir fazer ele, ou via TED ou via Pix. Fica aí a sua escolha de como você vai fazer. Lembrando aqui que é importante você fazer o depósito sempre por uma conta de mesma titularidade. Bom, vou fazer o depósito e daqui a pouquinho eu já volto. Saldo em conta já, pessoal, eu fiz pelo Pix, não demorou nem 5 minutos para cair. Eu até mandei um pouquinho a mais do que esses R$1.000 para pagar um débito que eu tinha por uma cobrança aqui da Avenue, beleza? Mas aí depois que você transferir o saldo, ele aparece aqui ainda em reais e o que você precisa é realizar a troca para dólar. Então eu vou aqui na área de câmbio, vou transferir de real para dólar, clico aqui, continuar, aperta aqui investimentos, continuar. E aqui aparece uma seção que você tem que escolher entre você vai transferir para investir em fundos ou ETFs ou em ações. Como eu vou investir em ETFs, como eu já disse para vocês, eu vou apertar essa opção aqui. Mas a taxa paga de OF é a mesma de 0,38% para as duas. Apertem em continuar. E aqui na Avenue aparecem duas opções, tá? Como eu já estou gravando no feriado de quarta-feira, não está aparecendo a opção para eu fazer o câmbio e ele ser realizado no dia seguinte. Só está aparecendo o modo instantâneo aqui. E é esse que eu vou escolher. Normalmente a diferença que você ganha fazendo o câmbio para o dia seguinte não justifica tanto assim, tá? Eu prefiro sempre fazer da forma instantânea. E aí aqui embaixo basta você colocar o valor que você quer dolarizar. Então são R$1.200. Já aparece aqui que eu vou receber $215 mais ou menos. Eu aperto em confirmar câmbio e pronto, o seu câmbio foi solicitado e ele provavelmente já vai aparecer na minha conta. Como eu disse, pessoal, aqui no saldo, o câmbio já foi aqui realizado. E antes da gente comprar o ETF, eu vou mostrar para vocês as opções que a gente tem dos ETFs atrelados ao S&P 500. E as principais são essas 4 aqui de cima. Tem a SPY, VV, VOO e SPLG. O mais importante aqui para você se atentar é a taxa que é cobrada anualmente. Então o SPY, que é administrado pela empresa State Street Global Advisors, cobra uma taxa de 0,09% ao ano. Já é uma taxa bem baixa. Mas como você pode ver, os outros 3 ETFs aqui acabam cobrando uma taxa que é 1/3 da taxa do SPY. Então o que eu vou investir vai ser o VOO, que é administrado pela Vanguard, beleza? E aí, para eu fazer isso aqui na Avenue, basta eu clicar em investimento, home broker. Aqui você vai digitar o código do ativo, que a gente já viu lá que chama VOO. E aí você lê aqui que ele é um ETF, S&P 500 Vanguard ETF, clica aqui. E aí o que eu vou fazer é enviar uma ordem a mercado, mas eu vou enviá-la por valor. Então eu quero comprar todo o valor financeiro em dólar que eu tenho na própria ETF. E aqui basta ver meu poder de compra, que é $186,51, e eu vou comprar tudo no VOO, e como vocês viram aqui, a minha ordem já foi inteira executada. E aqui eu já posso ver ela dentro da minha conta e tá tudo certinho. É simples assim você investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo e achou que ele te agregou, considere se inscrever aqui no canal, deixa seu like, eu vou deixar um próximo vídeo aqui pra você que pode ser do seu interesse. Falou, fui!